que é e como fazer esses mapas mentais. Então vamos primeiro descobrir o que é esses mapas mentais. Então os mapas mentais, eles vêm com o intuito de desenvolver num grupo de pessoas a criatividade, que surjam ideias, que surjam inovação, novos pensamentos, que eu consiga organizar, que eu consiga planejar, que eu consiga criar um novo projeto, que eu consiga olhar e verificar as minhas metas, as minhas estratégias, que eu consiga enxergar os benefícios de uma determinada ação que eu estou fazendo, quem são os meus colaboradores, quem são, eu torno, né, mais efetiva e mais intuitiva a produtividade. Então os mapas mentais, eles vêm para colocar todos a par do objetivo da minha proposta diante daquele problema. Bom, se eu posso usar o mapa mental para administração, eu posso usar ele também para educação. E aí eu posso ir além, né? Os mapas mentais, eles são utilizados para visualizar, para estruturar, para classificar, para gerar ideias. Ele é um diagrama radial que representa conexões entre pontos de informações convergentes a um ponto central. Então eu parto de uma ideia principal. Normalmente envolve imagens, palavras, linhas, para que eu consiga organizar isso. Esse mapa mental que a gente está vendo é um mapa de sala de aula. Ó. Eu tenho, pelo que a gente percebe, é um mapa mental voltado para o estudo de geografia, né? Onde eu tenho o sul, o nordeste, o sudeste, o centro-oeste, e aí eu tenho todas as estruturas de cada uma das regiões, né? O que elas, se elas serviam de área de atração para novas pessoas, se elas, ou repulsão, para entender o motivo das migrações, né? Mas como a gente pode ver, ele foi feito em um papel e foi fotografado. Então, na educação, eu posso usar ele de duas formas. Basicamente, eu posso usar ele no planejamento ou posso usar ele em sala de aula para um determinado conteúdo, para melhorar o poder de concisão dos meus alunos, para melhorar, para que eles consigam estruturar um determinado conjunto de informações, para que eles consigam memorizar um determinado período, né? Então, eu posso usar esses mapas mentais de diversas formas, mas eu posso usar também para planejar as minhas aulas. Vou passar aqui os slides. Basicamente, os mapas mentais, eles servem para planejar, organizar, criar, inspirar, resolver, comunicar e a gente aprender com eles, né? A estrutura básica do mapa mental, como a gente pode ver, ele começa pelo centro, né? E aí eu uso imagens, símbolos, códigos, e eu escolho uma palavra-chave, né? E eu sempre uso, tento usar, né, a primeira palavra, a primeira letra com letra maiúscula para identificar os ramos filhos desse problema pai aí, né? Usar sempre palavras curtas, frases curtas, uma palavra só, né? Então evitar para que, se eu conseguir, eu posso usar uma imagem, eu posso usar um link de um site que leva para algum lugar. Essa é a vantagem de usar as ferramentas tecnológicas. Tu pode
né, tu pode desenvolver o teu próprio estilo de mapa mental, né, desde que fique entendível por todos. E aí isso torna, aqui esse mapa ele mostra para uma reunião, mas é basicamente eu posso transformar e trazer isso para uma estrutura de aula, de planejamento de uma aula, de uma disciplina, né? Então, quais são os objetivos? Quais são os participantes? Né? Quais são o local onde vai ser? Qual é o meu tempo que eu vou ter para fazer isso? Qual é o material que eu vou ter disponível para isso? Então, esse mapa mental ele está organizando para que eu tenha uma reunião mais produtiva. Eu podia transformar isso aqui numa aula mais produtiva, né? Eu deixo isso bem claro para que as ações, então eu tenho lá na minha reunião, os participantes dessa minha reunião, é o presidente, o secretário. Então o que o presidente vai fazer? Ele vai liderar, mediar, encorajar e resumir. Né? O que o secretário vai fazer? Vai distribuir a ata, vai formatar a ata, vai escrever e anotar. Então, deixar bem claro as ações, porque isso fica... Qual é o ator, o que os atores vão fazer, onde estão os lugares. Isso serve para fazer, inclusive, um checklist de tudo que eu preciso para estruturar uma determinada disciplina, para estruturar uma determinada aula. Passar aqui, e aí eu chego nas ferramentas tecnológicas. Eu tenho várias ferramentas tecnológicas, tenho algumas pagas, algumas gratuitas, né? Eu tenho as mais utilizadas, as menos utilizadas. No entanto, qual é a ferramenta adequada para você? É a ferramenta que funciona. É a ferramenta que você se sente confortável, que você sabe usar. A gente vai apresentar uma, mas se no decorrer você encontrar outra ferramenta, ou se você é um estudante do nosso curso e você já conhece outra ferramenta, não tem problema. Você pode usar ela. O importante é a gente ter um primeiro caminho para que a gente comece a abrir novas trilhas nesse caminho, né? Novas estradas nesse caminho para conhecer novas tecnologias. Então, a ferramenta que a gente vai usar, é uma ferramenta totalmente online e ela se chama Google, né? Porque é uma ferramenta de coparticipação. Então está aqui a ferramenta, é um aplicativo da web de mapeamento mental gratuito, né? O Google produz documentos estruturados como uma árvore de ramificação. Então, um mapa mental. Como é que eu faço para entrar nessa ferramenta? Então, eu vou lá, né? Digito lá na minha busca do Google, eu digito Google. E aí, a gente vai entrar na ferramenta. Aqui eu já estou logado, mas a gente vai fazer desde o início a estruturação, o login, formas de fazer login, como funciona cada uma dos botões, como funciona cada um dos botões, como é que a ferramenta se organiza, e vai desenvolver um exemplo, né, do início ao fim, para que vocês consigam desenvolver depois a atividade de vocês. A gente pode perceber, eu tenho várias ferramentas tecnológicas que eu posso desenvolver mapas mentais. Então eu tenho o MindMaster, o XMind, o MindDomo, o FreeMind, MyMeMup, né? Eu tenho o próprio Google Drive, o Evernote, Só que a gente escolheu o Google porque além de é uma ferramenta freeware, ele tem uma versão mais top, né? Que é paga, mas ele é
freeware. E ele tem, né, disponível em inglês, francês, russo, castelhano e português. Então, é uma ferramenta que a gente achou que ficaria mais acessível para quem está entrando aí para o mundo dos mapas mentais. Estou aqui na minha página do Google, né? Então eu vou lá e vou escrever Google, que é a ferramenta que eu estou procurando. Posso ir lá, ó, é o primeiro endereço, né? google.it, clico nele, ele vai te mostrar, tem um vídeo de introdução, eu posso me registrar, então ó, vou lá em registro agora. Se eu tiver uma conta do Gmail, eu posso entrar direto com ela. Se eu tiver uma conta da Microsoft, eu posso entrar direto com ela. Se eu tiver uma conta lá da Apple, eu posso entrar direto com ela, né? Se eu não tiver, né, nenhuma conta de nenhum deles, tá aqui, ó, sem problemas, né? Você pode usar, pode criar sem ter esses e-mails, ok? Então vamos lá, eu tenho um e-mail do Gmail, então já vou fazer aqui, ó, vou pegar meu e-mail da instituição, daniel.anderle, porque já vai aparecer lá, que foi compartilhado comigo. Então, para o que melhor, né, me descreve na utilização do Google? Então, vamos lá. Tem lá educação, tecnologia, operação, design de produtos, negócios ou outros. O que melhor? Vamos lá. Na educação. Aí na educação, se eu sou estudante, se eu sou professor, se eu sou administrador, vamos colocar lá como professor. O que a gente gostaria de criar, né? Um mapa de conceitos ou um mapa mental? Vou colocar lá um mapa mental só para ficar registrado e para ficar que ele conheça, né, um pouco do nosso perfil. Então eu tenho aqui basicamente a criação de um diagrama, e se eu quiser fazer um upgrade, que é ir para a versão paga, né, eu consigo ter mais exemplos, eu consigo fazer mais uploads de imagem para eu colocar, criar links, né, para colaboração, né, usar links para colaboração. Então, pode ver que é baratinho, né, $5 por mês, $8 por mês, e aí eu tenho algumas vantagens. No entanto, a versão free, ela já é bem completinha, é bem útil. Então, tá aqui, vou fechar para voltar lá, né? Aqui no lado esquerdo, eu tenho todos os mapas criados por mim, os compartilhados comigo e uma galeria que algumas pessoas disponibilizam, alguns mapas, né, que a gente pode ter a visualização. Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, que é um mapa compartilhado sobre os impactos da Covid-19 na economia. Então foi desenvolvido um mapa mental, né, por alguém, onde eles fizeram um levantamento, né? Eu posso usar esse template, eu posso fazer o download, ou eu posso fazer a apresentação. Ó. Ele vai para modo cheio e faz a apresentação. Ok? Abriu em nova janela, então eu posso fechar essa janela aqui e voltar. Ok? Os compartilhados comigo. Ó, não tem nenhum compartilhado comigo nesse momento, né? Eu posso criar pastas, né? Create folder, para criar pastas para organizar os meus mapas, né? Eu quero te separar por disciplina, eu quero separar por aula,
Então eu posso criar pastas para fazer a organização dos meus mapas. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, eu vou criar uma pasta chamada módulo 2. Módulo 2. Então, criei a pasta módulo 2. Tranquilo? Aqui, onde está o meu e-mail e o meu nome, eu tenho algumas configurações que eu posso usar, que são a versão que eu estou usando, o e-mail que eu estou usando, né? Eu posso, se eu precisar recuperar senha, se eu precisar de convite, ele vai para esse e-mail. As linguagens, né? Então, posso colocar em várias outras linguagens. Eu posso indicar para alguém, né? Eu posso convidar mais 3 pessoas, né? Para compartilhar comigo isso. E aqui eu posso fechar a minha conta, né? Então eu clico aqui, digito o meu e-mail que eu cadastrei e confirmo, e aí eu consigo fechar a minha conta. Então essa é a parte estrutural do Google, né, dessa ferramenta para mapa mental. Então essa é a parte estrutural. Aqui eu consigo enviar um e-mail para convidar as demais pessoas, né, para colaborar comigo, para construir o mapa mental comigo. E aqui a gente vai partir para a próxima etapa, que é o quê? A criação do mapa mental. E aí, ele abre no lado direito aqui, galera, ele abre uma ajuda, né, para que a gente consiga criar, que a gente consiga usar as teclas de atalho para movimentar mais rápido. Então, ó, quando eu estou digitando, eu dou um Shift Enter, cria um novo item. Se eu dou um Tab, cria um item filho, né, dentro da hierarquia. O Shift Tab ele pula para um novo pai, né, para uma nova caixinha. Aqui ele está mostrando, né, de novo, que eu posso compartilhar. Ó, posso convidar alguém para compartilhar. Está mostrando que é só digitar o e-mail. E aí eu vou fazer o compartilhamento. E aí eu começo a construir efetivamente o meu mapa mental, né? Então ele pede para criar o título. E aí a gente começa a construir. Então a gente vai começar estruturando isso. Então eu vou partir do princípio que eu sou um professor da disciplina, é uma disciplina real que eu trabalho, é uma disciplina que ela é uma disciplina optativa e que eu trabalho com ela em cidades inteligentes. Então eu vou preparar essa aula, vou definir o tipo do meu público, as ferramentas disponíveis, qual o material que eu teria para dar um determinado conteúdo, para que eu consiga organizar isso dentro do mapa, ok? Então, vamos lá dar prosseguimento à nossa criação do mapa mental. Antes de a gente começar a desenvolver o exemplo do mapa mental, acho que o principal objetivo é a gente não ter medo de usar a tecnologia. Para não ter medo de usar a tecnologia, eu preciso aprender a desfazer, né, alguma ação depois que se eu achei que eu fiz ela errado. Então, eu posso criar o título aqui, né? Então eu clico dentro dele, ó, ele me dá a opção de formatar o texto, colocar um link da internet, colocar uma imagem aqui e escolher
um ícone. E aí dá algumas opções de ícones se eu quiser deixar mais bonitinho. Bom, o conceito de mapa mental, ele vem como se eu estivesse criando, eu tenho o conceito pai, né, o objetivo, e aí eu vou criando filhos, ou seja, eu vou criando sub-itens dentro dessa minha árvore. Então, quando eu ponho nesses pontos aqui, ó, aparece um mais para que eu possa adicionar. Ó. Adicionei, 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 adicionei. Ok? Para desfazer, é como uma outra ferramenta qualquer. Ctrl Z. Ó, Ctrl Z, Ctrl Z, vai, desfaz a minha ação. Então, vou adicionar de novo aqui. Ó. Adicionei, adicionei, adicionei. Se eu clicar com o botão da direita do mouse em cima, ele te dá essas opções de copiar o que eu quero para colar em outro lugar, arrastar, né, a minha, ó, deu erro, volta, volta, Ctrl Z. Então, cliquei com o botão da direita de novo, vamos ver as opções aqui, ó. Detalhe, se eu clicar em cima do risco, ele tem algumas opções, né? Da linha que liga, ele tem algumas opções. Se eu clicar em cima do item, né? Do filho, ele te dá outras opções, ó. Então, deixa eu clicar aqui, opa, ó, posso apagar, né? Então, cliquei aqui, vou clicar em cima do item, ó. E o que ele me diz aqui? Posso escolher uma figura, né, uma outra figura para colocar, para ligar. Então, o traço. Então, isso é uma opção. Consigo reorganizar isso. Aqui eu conseguiria trocar de cor, mas ele é para a versão paga. Ó, então, eu vou mostrar aqui para vocês. É para a versão paga. Então, eu tenho que pagar $5 por mês se eu quiser poder utilizar. Poder usar outras linhas. Eu posso deletar um branch, que é deletar um filho, um sub-item. Ou eu posso adicionar mais um. Ó. Então, adicionei mais um sub-item dentro desse item que eu já tinha. Né? E aí eu posso deletar. Ó. Se eu clicar em cima dele aqui, ó, eu posso voltar. Ou posso clicar em cima, ó, e deletar. Eu copiei aqui, desculpa. Deletar ele, ó. Pronto, deletei ele. Aqui é a mesma coisa. Ou eu posso separar. Se eu clicar em cima da linha, ó, eu posso adicionar, né, um texto aqui no meio para fazer a ligação. E aí eu posso remover esse item, sempre com o botão da direita. Ou eu posso, se eu achar necessário no meu mapa mental, eu posso desfazer essa conexão. Ó. Ficou separado. Ok? Ou eu posso ligar novamente. Sempre clicando com o mouse e arrastando. Ok? Então essa é a primeira parte, aprender a manipular a ferramenta. Então quando eu abrir aí, que vocês abrirem o primeiro exemplo, cliquem, ó, estão vendo que tem um botão de marcação aqui, ó. Esse botão, ele ajuda, ó, se eu clicar 2 vezes, eu consigo, em cima dele segurar, eu consigo arrastar ele para posições diferentes, ó, para ficar mais bonitinho. Eu quero que fique mais aqui assim, né, para ficar mais estruturado. Eu quero que fique assim. Opa, ele não vai deixar aqui. Então, para fazer mais curva tem que ser pago. Ó. Mas eu consigo colocar ele aqui. Eu consigo organizar ele da forma que eu quiser. E se não der certo, eu dou o Ctrl Z e vou voltando. Ó. Como uma outra ferramenta
qualquer, como dentro do Word, dentro do Excel, né, dentro do LibreOffice, ele vai te ajudar a fazer, ok? Então agora vamos lá para o exemplo. Vamos estruturar o nosso mapa mental da disciplina de cidades inteligentes. Então, começando aqui o diagrama de cidades inteligentes, né, do nosso exemplo, vou criar lá, ó, estou criando, criou. Então, vou colocar aqui, ó, cidades inteligentes. Então, eu posso pôr uma figurinha aqui do lado, né, só para focar e dizer assim, vou dizer que esse é meu objetivo principal, que é desenvolver essa disciplina de forma efetiva e com todos os, lembrando de se utilizar de todos os recursos. Então, a hora que eu clico fora, ó, já aparece a figurinha, eu posso clicar em cima e arrastar para reposicionar, ok? Cada um desses cantos aqui, ó, eu consigo criar um item filho. Então, eu posso clicar aqui, ó, cliquei, 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 ok? Então, feito isso, eu consigo organizar do jeito que eu gostaria de fazer a minha aula. Então, se eu precisar, eu consigo pegar ele aqui na pontinha, ó, e... Opa! Clico aqui, ó, e consigo arrastar a hora que tiver o maisinho, ó, para posicionar em outro lugar. Então, ó, maisinho, ó, consigo arrastar, colocar em outra posição, então alongar, ok? E posso puxar de volta. Consigo também mudar, ó, a figurinha na hora que eu clico o botão da direita em cima. Então eu consigo alternar elas, ó. Eu consigo mudar por essas que estão clarinhas. As que estão mais escuras aqui são ferramentas da versão paga. Então eu consigo alterar. Eu quero que fique bonitinho aqui, ó. Clicando com o botão da direita também, eu consigo alterar as cores. Eu tenho algumas cores pagas. As de dentro aqui, basicamente, são todas gratuitas, então eu consigo fazer alteração. E consigo alterar também as cores da minha linha. Algumas são pagas e algumas são gratuitas, ó. Então, eu consigo alterar altera a cor da linha para eu fazer do jeito que eu gostaria de fazer, ok? Então vamos lá. O que que eu preciso para que construir a minha cidade, o meu mapa mental da minha cidade inteligente? Então, basicamente, eu vou criar um item aqui que eu vou chamar esse item de administração. Então, administração. O que que é administração para mim? Administração. O que que é administração para mim? A parte de administração é onde eu quero colocar qual é a carga horária dessa disciplina, qual é a modalidade de ensino, né, se é híbrido, se é totalmente EAD, qual é o meu público. E aí eu posso também definir, né, se é a hora relógio, se é hora aula, né, de 50 minutos, enfim. Nessa administração, eu vou decidir aqui, ó, que eu quero usar a cor verdinha. Então vamos colocar uma cor verdinha aqui. Isso, olha que coisa linda. Porém, ela não vai ser o filho final, né? Eu quero criar um outro tópico para que ele possa ter mais subitens nesse meu mapa. Então eu vou trocar a figurinha aqui, ó, e vou dizer que ela é desse formato aqui, ok? E aí eu consigo criar novos itens. Não que nos outros eu não consiga, mas esse eu também fica mais organizado, né, para eu criar os meus itens. Então eu vou criar um aqui, ó, que eu vou usar
vamos pensar lá, vai ser o meu público, vai ser a modalidade de ensino e vai ser a carga horária, ok? Então vamos lá, carga horária, eu vou colocar que a carga horária do meu curso vai ser de 60 horas, ok? 60 horas. E basicamente eu vou alterar aqui, ó, e vou dizer que seria o final disso. Aqui eu vou dizer, eu vou colocar qual é a modalidade de ensino. Então eu vou dizer que ela é híbrida. Ok? Poxa, vou lá, vou mudar também, para ficar bonitinho. E o meu público, basicamente, vai ser o bacharelado em sistemas de informação. Então vai ser o BSI, como a gente chama lá em Camboriú. BSI, vou alterar também, olha lá, bonitinho. Porém, eu posso organizar ela e colocar alguns comentários para organizar, para eu saber que isso aqui, ó, é a modalidade de ensino. Então, ou eu posso criar um outro, eu posso criar um outro tópico aqui, ou eu posso fazer um rótulo. E aí eu posso dizer o quê? Que aqui é a modalidade de ensino. Olha só, modalidade de ensino. E aí eu vou trocar aqui, vou fazer quadradinho, então para saber que isso é orientação, ó, modalidade de ensino. Aqui embaixo vai ser o meu público. Então eu vou colocar aqui, ó, vou criar um novo rótulo, chamando isso de graduação. Esse é meu público. Então fui lá, beleza, vou colocar uma outra figurinha, pá, coloquei aqui no meio. E aqui eu vou criar um novo rótulo dizendo que é a carga horária. Ok? Olha lá. Então, a parte de administração está feita na minha ferramenta. Ok? Bom, eu sei que ela vai ter 60 horas, que vai ser do tipo híbrida e que vai atender à graduação do bacharelado em sistemas de informação. Ok? Vamos passar para uma outra, para um outro componente dessa organização da minha aula, né? Então vamos lá. Quais as tecnologias que eu tenho disponíveis para essa aula? Então vou criar um rótulo aqui, ó, vou chamar de tecnologias disponíveis. Tecnologias disponíveis. E vou colocar aqui, ó. Eu só vou voltar aqui no final, para não ficar, para dar uma diferenciada, eu vou colocar aqui depois da administração, eu vou colocar aqui, ó, um laranjinha para saber que para frente da administração eu defini isso como laranja, aqui, ok? Então, para saber que os sub-itens que vêm das cidades inteligentes, todos eles são verdes, isso um critério, ó. Então, vou colocar aqui, esse aqui também vai ser verde futuramente, né? E esse aqui também. Então, opa, cliquei em cima, vai ser verde. Então, para saber que tudo que sai daqui, né, são itens que vão se desenvolver em outros subitens. Então eu vou clicar aqui e vou criar um tópico chamado ferramentas. Olha só, quais são as tecnologias disponíveis? E essas tecnologias são as minhas ferramentas. Ferramentas. Então vamos lá, coloquei, mas ele vai se desenvolver em alguns outros itens, certo? Quais outros itens? Então vou colocar aqui. Isso é a minha organização, né? Eu acho
Vou arrastar. Eita. Vou colocar mais para baixo aqui, ó. Eu acho que na minha organização eu tenho que definir qual é o meu ambiente virtual de aprendizagem, né? Se ele é híbrido, eu tenho que definir qual é o meu ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou dizer que é o SIGA A. Então, tá lá. Defini o meu SIGA, coloquei ele lá. Olha só. Então, tá aqui. Vou colocar uma cor azulzinha para ficar bonitinho aqui, ó. Meu SIGA A. Certo? Dentro do SIGA, eu ainda posso trocar aqui, ó. E eu posso dizer quais vão ser as ferramentas dentro do SIGA que eu vou utilizar. Então eu posso dizer que eu vou usar o chat do SIGA. Eu posso dizer que eu vou usar o livro virtual do SIGA, ou eu vou construir o livro virtual. E eu posso dizer que eu vou usar um fórum que eu sei utilizar dentro do SIGA. Ok? Então, criei essas minhas ferramentas. Porém, todas elas saem do mesmo lugar, saem do SIGA. Então, eu vou tentar aqui, ó, botão da direita. Vou clicar aqui em cima, botão da direita. E eu tenho uma funcionalidade aqui, ó, que ele diz de transplantar. Então, eu quero colocar isso aqui, ó, na mesma... Aqui. Eu quero colocar na mesma linha aqui, ó, sabendo que sai tudo do SIGA. Então, clico o botão da direita, eu tenho aqui, ó, transplantar essa minha folha. Vamos lá. Aqui. Opa. Pronto, transportei minha folha. Vou mudar de cor aqui, né, para ficar diferente. Vou colocar um rosinha. Olha lá. Então, coloco aqui também, clico em cima, né? Se não der certo, tu clica até a hora que aparece o que você precisa. Então, ó, rosinha. Cliquei aqui. Rosinha. Então, tá lá. Usei o ambiente virtual de aprendizagem, né? E quero usar essas ferramentas aqui para fazer a disciplina. Ó, consigo arrastar para baixo para ter um panorama geral do que está acontecendo. Mas eu ainda vou lá. Eu vou definir aqui ferramentas síncronas. Quais são as ferramentas síncronas que eu vou utilizar? Então, vamos colocar de azul aqui, ó, estão saindo das ferramentas também. Então, ferramentas síncronas. Vou colocar aqui que eu vou utilizar o Google Meet. Pronto. Então, vou lá. Vou mudar a figurinha porque é o finalzinho do que eu quero. Google Meet. Ok? E eu quero também definir... Ó, aparece o maisinho, eu quero arrastar para baixo aqui, ó. Então, quero definir as ferramentas assíncronas. Estão vendo isso aqui, ó? Quais são as minhas ferramentas assíncronas? Então, eu tenho mais de uma, então eu vou alterar aqui, ó, para aparecer as pontinhas. Opa, mas ela está ligada nas ferramentas... Ela está ligada nas ferramentas síncronas. Está errado. Não tem problema. Clico aqui em transplantar. Opa. Aqui. Clico aqui em transplantar e vou levar lá
aonde eu quero. Vou aqui direto em ferramentas, ó. Então, vou trazer mais para cá, que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu puxar isso aqui mais para cá, vamos organizando aqui, que vai dar tudo certo. Tem que ter um pouco de paciência também. Aqui. Opa, opa, opa. Vamos deixar aqui que vai dar. Que vai estar saindo de ferramentas também. Não. Vai ser. Só deixa eu dar mais espaço aqui que daí fica mais fácil. Isso aqui, ó. Ferramentas assíncronas. Dentro dessas ferramentas assíncronas, eu digo que eu quero usar. Vamos sair com mais duas aqui então. Eu quero usar. Deixa eu arrastar aqui. Eu quero usar podcast. E quero usar podcast. 2 cliques em cima, altero, clico fora. E quero usar vídeo aulas. Ok? Oxa, mas não deu errado porque tá lá. Então eu venho para cá para colocar ela aonde eu gostaria que ela fosse. Olha só. Dentro dessas videoaulas, eu vou usar o YouTube. Então, eu vou colocar lá, YouTube. YouTube. Ok? É o final. Então, eu vou colocar aqui redondinho. Podcast. Eu tenho algum podcast já que eu gostaria de usar? Não, mas eu tenho a ferramenta. Então, eu vou usar Spotify. Se eu tivesse já qual podcast, eu já poderia colocar inclusive o link, né, para o podcast ou para o vídeo do YouTube que eu gostaria de estar assistindo, ok? Vamos trocar aqui, vamos para deixar aqui bonitinho, trocamos aqui, olha só. E aí trocamos as cores, porque a gente está definindo ferramentas assíncronas. Opa. Não, não era isso que eu queria, não. Opa, não era isso, eu falar, ó, Ctrl Z. Era essa linha aqui que eu queria mudar. Então, vamos lá em vermelhinho. Aqui também, vamos lá, para manter o padrão, vermelhinho. E vermelhinho. Então eu tenho aqui, ó, uma parte do meu mapa mental dentro de ferramentas, certo? Bom, eu posso definir também as estratégias de ensino. Olha só, estratégias que eu vou usar, estratégias de ensino. Puxa, escrevi errado, olha só. Botão da direita e ele vai usar e vai corrigir para mim também. Então, minhas estratégias de ensino. Vamos colocar essa estratégia aqui com um amarelinho, ó. Ó, tem algumas cores. Essa opção quando ele abre é porque é da versão paga. Então a gente clica aqui e usa esse amarelo aqui. Trocamos aqui. Vamos colocar. E olha que bonitinho. Olha que coisa linda, né? Aí vem aqui.
vamos elencar as minhas estratégias de ensino. Então eu vou colocar aulas no AVA. Vou colocar um webinar. Vou colocar aulas expositivas. Vou colocar um painel que eu gostaria de fazer. Vou colocar vídeo aulas. Ok? Então, defini as minhas estratégias de ensino. Eu posso mudar isso. Ó, e deixar só a linha também, ó, fica bem bonitinho, né? Só a minha estratégia, ó. Então, sem quadradinho nenhum, tá vendo? Ó. Então, essas são as minhas estratégias de ensino. Poxa, Daniel, mas eu percebi que as ferramentas vão dar suporte para a minha estratégia de ensino. Então, o que eu posso fazer? Eu pego a minha ferramenta aqui, ó, e digo para ela que eu quero alinhar lá, mas não está dando certo. Ok, então nós temos que fazer o seguinte: botão da direita, opa, cliquei aqui, botão da direita, certo? Só um pouquinho, botar aqui. Tá aqui, ó. Eu coloco ele como, vou tentar colocar ele aqui como uma, isso, e vou tentar ligar lá, ó. Então, eu tiro o retângulo e faço a ligação lá. Voltando lá, então, ó. Coloquei ele, alterei para sem linha, e aí eu clico aqui, ó, e faço a conexão lá. Então, ó, as ferramentas estão ligadas à estratégia de ensino. Bom, teria várias outras coisas por fazer, mas uma bela aula, ela tem o quê? Ela tem avaliação, não é isso? Aqui, né, para ficar tudo verdinho que estava saindo, então vamos mudar esse aqui também para verdinho. Então, aqui, ó. Avaliação. Então, vamos criar um rótulo aqui, ó, para a gente dizer que é uma avaliação, avaliação. Então, vamos estudar as avaliações aqui. Então, quais as avaliações que eu vou fazer? Então, vamos abrindo aqui, ó. Então, eu posso usar uma avaliação a partir do fórum, e depois eu posso determinar isso utilizando... Eu posso dizer como que eu vou fazer essa avaliação do fórum, como que eu vou fazer essa avaliação do chat, como que eu vou fazer a avaliação dessa atividade prática no laboratório. Ok? Então, eu posso definir isso como eu gostaria de fazer essa avaliação. Então, eu poderia estar prosseguindo com isso, né? E fazendo meu mapa mental cada vez mais completo. Então, vamos só trocar a cor para não ficar igual. Olha só. Então, opa, eu tenho aqui sempre, ó, não clicou, aparece o dedinho, botão da direita, troco. Eita. Aqui, pronto. Opa, Ctrl Z. Então, eu tenho aqui meu mapa mental, ó, feito o mapa mental.
construído, né? E aí eu posso fazer um download dele. Eu tenho várias opções, pode ser em imagem, pode ser em PDF. Então, ó, vou baixar ele em PDF. Então, ele abriu aqui, ó, tá feito o mapa mental, né? E eu posso colocar no slide, eu posso fazer, salvo ele. Olha lá. Tá salvo o mapa mental. Então, tá feito o mapa mental. Beleza, voltei aqui. Tá aqui o meu mapa mental, né? Vou voltar à página. Será que eu perdi esse mapa mental? Não, gente, ele está aqui, ó. Tudo que eu estou fazendo online, ele vai carregando. Se eu quiser deletar esse mapa mental, eu vou, olha lá, ó, remover o diagrama. Eu posso fazer uma cópia dele, né, e aí alterar, ou eu posso, né, não receber notificações de cada alteração que é feita pelas pessoas. Bom, eu posso, se eu quiser organizar em pastas, eu posso simplesmente clicar nele e só deixa aqui que eu estou usando duas telas e meu mouse não está ajudando, mas eu posso clicar nele e largar aqui, ó, no módulo, na pasta que eu criei. Então eu vou lá na pasta que eu criei e vai estar lá os meus mapas mentais criados, ok? Por fim, terminei tudo, estou usando um computador público, eu quero deslogar, né? Eu quero sair da minha conta. Eu posso fazer um link também aqui, ó, com o Google Drive. Opa. Posso fazer um link com o Google Drive. O que é linkar? Ele vai salvar lá no Google Drive. Eu digo qual conta, né, eu quero, se eu vou permitir. E ele vai adicionar lá no Drive também, ó. E aí, para deslogar, eu vou lá, logout e sair da minha ferramenta e encerrei os meus trabalhos. Beleza, galera? Espero que tenha sido produtiva, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre a ferramenta e valeu!